um podcast Companhia das Letras. O modernismo brasileiro tem muitas faces. São muitos nomes que vêm à cabeça quando a gente fala dele. Mas poucas figuras desse movimento tão influente na cultura do país são tão controversas e decisivas quanto Oswald de Andrade. Ele foi um dos grandes provocadores da Semana de Arte Moderna, em 1922, escreveu manifestos que mudaram a literatura e as artes brasileiras e foi pioneiro ao pensar uma identidade nacional que rompia com padrões europeus e com a imitação do que vinha de fora. Mas Oswald não era só um provocador genial. Ele também acumulou contradições, mudanças de percurso e polêmicas que marcaram a obra e a vida dele. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje nesse episódio, com Lira Neto, autor da nova biografia Oswald de Andrade Mal Selvagem, e com Bruna Calil Otero, pesquisadora de literatura brasileira, modernismo e feminismo. Eu sou Stephanie Roque e essa é a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Bem-vindos, Lira, Bruna, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui mesmo à distância. Estou me sentindo no estúdio com vocês. Que delícia, mas hoje é um episódio ainda especial porque é a nossa primeira vez que a gente está gravando com uma correspondente externa, né? A Bruna está falando de um calor de -1 grau lá em Indiana, nos Estados Unidos, e a gente está tentando aquecer um pouco o que for possível, enviar energias cheias de calor daqui do Brasil para ela. Estou recebendo. Bom, aqui na Rádio Companhia a gente sempre gosta de apresentar os convidados por meio dos livros. Mas antes, eu queria contar um pouquinho sobre eles para vocês. O Lira Neto é autor de uma série de biografias fundamentais sobre figuras marcantes da história brasileira, como Getúlio Vargas, que foi uma obra que saiu em 3 volumes aqui pela Companhia, e várias outras biografias. Agora ele está mergulhando na vida do Oswald, trazendo um novo olhar sobre essa figura central da nossa cultura. Já Bruna Calil Otero, além de pesquisadora, é autora de livros de poesia como Oswald pede a Tarsila que lave suas cuecas, que é um título maravilhoso, foi premiado pelo Ministério da Cultura, e também é autora do romance O Presidente Pornô, que a gente publicou no ano retrasado, em 2023. Atualmente ela é doutoranda na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e por isso ela participa de forma remota desse episódio, como eu disse. Mas bom, vamos começar? Eu vou pedir para você, Lira, se apresentar como a gente sempre faz aqui no podcast, que é indicando 3 livros. Pode ser mais, né? Mas no mínimo 3. Eu queria que você dissesse pra gente qual foi o último livro que você leu, qual você está lendo no momento e qual você tem recomendado para as pessoas. Bom, vamos lá. Eu acabei de entregar, de lançar, na verdade, este livro do Oswald de Andrade e já estou num outro registro. É impressionante. Eu digo isso sempre que quando eu estou escrevendo um livro, eu viro monotemático. Só assisto filmes relacionados àquela época, só ouço as músicas da época, só leio literatura da época. Então, agora, acabei de assinar contrato com a Companhia das Letras para fazer a biografia de Luiz Gonzaga. Ah, viva! Que ótimo! Pois é. E, portanto, minhas leituras mais recentes têm girado ali, têm orbitado um pouco esse universo. Nossa, como deve estar triste só no forrozinho, né? Então, está uma delícia, né? Uma trilha sonora que foi a trilha sonora da minha infância e da minha juventude, em Fortaleza, onde eu nasci, onde morei boa parte da minha vida. Minha irmã mais velha tinha a coleção quase completa dos LPs de Luiz Gonzaga, então aquilo foi a minha trilha sonora. Então, por causa disso, entre os livros mais recentes que eu li e tenho lido, eu destacaria um de meu querido amigo Paulo Vanderlei, um escritor cearense que publicou um negócio fantástico, uma caixa comemorativa aos 110 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, que além do livro propriamente dito, Luiz Gonzaga, 110 anos de nascimento, traz a reprodução em tamanho real de todas as capas e quartas capas dos discos de Luiz Gonzaga, sendo LPs e sendo também compactos e 48 rotações, os rótulozinhos dos discos. É uma maravilha porque o que é o livro dele? Na verdade, ele de forma muito inteligente compilou entrevistas que Luiz Gonzaga
deu ao longo da vida, contando a própria trajetória. Então é um livro como se tivesse sido escrito por Gonzaga a partir da recuperação dessas entrevistas. Esse é o livro que eu destacaria entre os vários que eu tenho lido no momento. No momento, na cabeceira, está um outro livro também sobre Gonzaga, que é O Sanfoneiro do Riacho da Brígida, escrito há muito tempo pelo Simval Sá, que talvez seja assim, a primeira biografia de Luiz Gonzaga, publicada mais recentemente pela CEP, lá de Pernambuco, de Recife, né? E o livro que eu recomendo sempre para todos, para todas, é o livro, aí tem um merchandising familiar, né? Tudo bem, liberadíssimo. Que é o livro, a biografia de Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, escrito pela minha mulher, pela Adriana Negreiros, que é uma visão feminista de um universo essencialmente masculino, que é o cangaço. As próprias pesquisas dos cangaços são muito masculinas, marcadas por um viés muito masculino. E o livro da Adriana dá uma reviravolta nisso. Então... Excelente indicação. Aliás, eu faço uma indicação, porque também gostei muito do livro sobre a Maria Bonita, e há alguns anos, e eu não vou saber precisar exatamente quanto, mas vocês podem rolar o feed aqui da Rádio Companhia, porque a gente gravou um episódio, inclusive com a autora Adriana, para conversar sobre o livro. Foi um clube de leitura muito interessante que a gente fez aqui no podcast. E fica então a dupla recomendação para ler Maria Bonita e para ouvir também esse clube que a gente fez num passado não tão remoto. Legal. E você, Bruna? Qual foi o último livro que você leu? Para participar do podcast, né, eu tive o prazer de ler a biografia Mal Selvagem, que o Lira está lançando agora. Me diverti muito, a gente vai poder falar mais dela, né, daqui a pouco. E reli também a autobiografia Precoce da Pagô, para relembrar algumas coisas, né, sobre a vida dessa mulher tão, assim, inquietante, né. São 2 livros, então, publicados pela casa. Mas antes desses, como eu também estou pesquisando para escrever uma biografia, né, para escrever a biografia da Hilda Ilst, eu tenho lido biografias de mulheres e de escritoras para, assim, inspirar com o gênero. E eu li esse livro agora. É um livro que acabou de ser publicado nos Estados Unidos, chama Riding Like the Wind, The Life of Sanora Babb, da Iris Jamal Dunkel. Ela veio aqui em Bloomington fazer um lançamento desse livro, então eu pude conhecê-la, peguei o autógrafo, conversamos muito, e essa Sanora Babb, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar. Também Vocês não conhecem? ouvi. Não conheço. Ela foi uma mulher, uma escritora que viveu por um período nos Estados Unidos que eles chamaram do Dust Bowl, que foi uma tempestade de areia, assim, que destruiu a comunidade de várias pessoas e tudo mais. E isso ficou muito famoso na literatura estadunidense por causa do livro do John Steinbeck, Nossa, você As falou Vinhas nessa da Ira. bola de poeira e eu E- pensei imediatamente nele. Impossível não lembrar. Exatamente, e virou um clássico, né, um livro, assim, lido, relido e tal. Só que o que as pessoas não sabiam é que para escrever esse livro, ele contou com as notas da Sanora Babb. Ela viveu, ela pesquisou, ela entrevistou as pessoas e ela compartilhou as notas com ele, assim, na amizade, e ele correu, escreveu o livro, publicou, virou um sucesso, porque ela também estava escrevendo um livro que se chama Whose Names Are Unknown. Eu acho que não está publicado e não tem uma tradução, né, mas a tradução seria Cujos Nomes São Desconhecidos. E quando ela foi publicar o livro, a Penguin, que ia ser a editora que ia publicar, né, a Random House, falou: "Ah, mas a gente acabou de publicar esse aqui do Steinbeck, que está fazendo muito sucesso, não faz sentido a gente publicar o seu". E o livro dela ficou inédito por muitos anos, só foi ser publicado muito tempo depois. E a Iris, que é essa biógrafa, ela tem todo esse trabalho de resgatar mulheres meio esquecidas, né. Ela também escreveu um livro sobre a esposa do Jack London, que também era muito, assim, participava dos projetos dele e tudo mais. Então eu tô muito, assim como o Lira, né, a gente vai escrever um livro e ficamos pesquisando, ficamos lendo coisas que têm a ver, então esse foi o último livro que eu li. O que eu estou lendo agora, por indicação sua, Stephanie, e da Camila Berto, minha editora querida, vocês indicaram aqui no Rádio Companhia, alguns amigos também me indicaram, é a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, eu não sei pronunciar. Quando a gente sobre o gravou nome também dela. teve essa questão, ninguém sabia pronunciar esse nome.
Mas a Tove, a gente já entrou no consenso que é a nossa A amiga Tove. né? Eu estou lendo a trilogia de Copenhague. Meu Deus, que livro incrível. Eu tô na infância ainda, né? Porque são meio que 3 livros, né, em um. Eu ainda tô no primeiro, mas gostando muito e uau, assim, impactante. Quando eu terminar, eu te conto o que eu achei, mas já tô amando, né? E também foi publicado pela companhia com a tradução da Heloísa Jean e Christine Liga Rubo. E um livro que eu tô recomendando para todo mundo é um que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, que foi um dos melhores livros que eu li ano passado e assim, como um todo, eu acho, eu fiquei muito impactada e muito impressionada com esse livro, que é um livro de contos, que é um gênero que eu sou muito exigente, porque eu acho que é muito difícil, né, a gente encontrar um livro de contos que todos os contos são bons, Uhum. né, que não escorrega ali em nada, e esse é um livro, assim, uau, que dá vontade de até que ele fosse maior para você continuar lendo mais, que é o Nostalgias Canibais, do Odorico Leal, que saiu ano passado pela Ainé. O primeiro conto, que é O Paraíso Canibal, gente, só leiam, assim, quem gosta de Oswald de Andrade, quem gosta de antropofagia vai amar, porque é uma viagem pela história do Brasil aos olhos de um antropófago maravilhoso, assim, o Odorico é sensacional e foi foi o livro de estreia dele, né, eu espero que ele É. escreva muitos outros livros, porque esse foi muito bom. Grande Odorico, não só grande autor, como grande tradutor. Ele traduz muitos livros aqui na companhia. É um prazer trabalhar com ele. Então, também assina embaixo a recomendação. É ótimo, adoro sempre nossos convidados, porque eles têm ótimas recomendações sempre. Então, se eu não li e não conheço o livro, eu já fiquei com vontade. Esse que você sugeriu agora sobre... Eu perdi um pouco o nome. Você pode repetir, por favor? O nome da mulher que escreveu as notas, a partir das quais o Steinbeck escreveu o livro dele. Sim, o nome dela é Sanora Babb, Babb é B-A-B-B, e o nome da autora da biografia é Iris Jamal Danko. Ela tem uma newsletter também, que ela manda toda semana pequenos perfis biográficos de autoras esquecidas. É bem interessante Incrível. acompanhar. Muito bom. Bom, mas hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a biografia do Oswald de Andrade, que está saindo pela companhia. E, antes de tudo, eu tenho um comentário sobre Oswald. A gente está gravando esse podcast e eu já errei algumas vezes, porque, infelizmente, eu ainda acabo pensando Oswald. Uhum. Mas, Lira, explica pra gente. É Oswald, né? É assim como ele se autodeclarava, né? Ou seja, Oswald era um nome que fazia parte já um pouco da família. A avó teve a ideia de um personagem, que ela era uma leitora muito, muito voraz e tudo mais. Tinha um personagem, um livro agora que me falha a memória qual era, tinha um personagem, o Lord Oswald. E havia outros Oswalds, inclusive, na família. Tem um texto muito célebre do Antônio Cândido, em que ele explica um pouco isso, né? O texto se chama Oswald, Osvaldo, porque, na verdade, o Oswald gostava de ser chamado, e os amigos assim se referiam a ele em cartas, em bilhetes, como Osvaldo, né? E foi engraçado que quando eu conheci a filha de Oswald, a Marília de Andrade, ela me disse, engraçado, quando começaram a falar Oswald, ali não era meu pai. Ela dizia exatamente isso, mas eu não reconheço esse Oswald, porque esse nome, com essa pronúncia, começa um pouco ali nos anos 70, quando há já uma recuperação do nome de Oswald de Andrade a partir da encenação, da montagem do Rei da Vela, da revista Invenção dos concretistas, que fizeram um número especial com os poemas de Oswald, e principalmente com o cinquentenário, em torno da Semana de Arte 22. Ou seja, depois dessa redescoberta de um Oswald que estava desaparecido, né, que estava no ostracismo, o próprio nome dele, é que começou a se falar Oswald. E a Marília dizia, não conheço este homem chamado Oswald. Então é isso. Olha, eu estou quase o inverso da Marília, porque está um pouco difícil de falar Oswald, mas até o final do episódio eu garanto que eu e todos os ouvintes estaremos 100% Oswald das ideias. Você sabia que quando eu era estudante universitário, lá na Universidade Federal do Ceará, o Antônio Cândido foi dar uma palestra. Que chique. No auditório da reitoria, aquela coisa. E eu, jovem, entusiasta,
apaixonado pelo meu herói da juventude, Oswald de Andrade, fiz uma pergunta, levantei a mão ao final da palestra e disse, eu sei que o senhor foi muito amigo do Oswald. E aí ele interrompeu e disse, não é Oswald, é Oswald. E ali, a partir dali, por isso que eu falo Oswald já com uma certa facilidade. Bom, então torcer para que esses 40 minutos de episódio me garantam que você conquistou em 20 anos. Tudo bem. Mas enfim, então, a partir de agora a gente vai estar falando sobre a biografia do Oswald, que transcende, acho que isso também é bom já começar, o modernismo, né? A gente vai falar também de modernismo, mas que transcende o modernismo. Mas eu comecei na introdução falando que ele foi um dos grandes provocadores da Semana de Arte Moderna, que ele era inovador, que várias características que são realmente incríveis, ainda mais a gente pensando no início do século passado. Eu queria começar perguntando para você, Lira, o que tinha de tão provocador no Oswald? O que tinha de tão inovador? O que exatamente foi que transformou ele em Oswald até hoje? Primeiro é necessário talvez que se diga que até ali por volta de 1918, 1919, esse Oswald que a gente associa imediatamente ao nome, esse ativista do modernismo, ainda não existia. Quando, por exemplo, se lançou pela primeira vez de uma forma mais intensa na imprensa, por meio de um jornal, de uma revista satírica chamada O Pirralho, que foi o pai que financiou, esse jornal era muito engraçado, esse jornal ferroava os medalhões políticos da época, mas reverenciava dois autores que pouco mais tarde, Oswald de Andrade iria criticar com muita contundência, que era Coelho Neto, né, de um lado, o Oswald de Andrade e Olavo Bilac, que o Oswald de Andrade detestava a partir de um determinado momento, mas nesse momento o Pirralho prestava toda a reverência aos dois. Há um enigma aí, tem muito a ver com, eu acho, aí não é uma teoria, não é uma hipótese, é só um palpite, quase um chute, que como biógrafo eu percebo que há uma inflexão na dicção literária do Oswald de Andrade a partir da célebre garçonnière que ele mantinha ali na Líbero Badaró, onde se reunia um grupo de jovens candidatos a literatos e uma moça inacreditável, uma moça maravilhosa que está a merecer um livro só sobre ela, até porque ela deixou um diário inédito, que eu uso textos no livro, que era Miss Ciclone, ou a Daisy, como eles chamavam, e o nome real Maria de Lourdes. Era uma jovem normalista de 18 anos, que simplesmente enfeitiçou os frequentadores da Garçonnière. Havia ali uma disputa entre eles para ver quem ficaria com ela, tal, e era uma moça que naquele momento frequentava ambientes masculinos, fumava, bebia, e naquela convivência de Miss Ciclone com aqueles rapazes, naquela Garçonnière, você começa a perceber que o texto do Oswald de Andrade começa a se soltar. É uma das possibilidades de interpretação sobre isso. E o que ele tinha? Ele tinha ele era o que viria depois a me encantar quando jovem poeta da literatura dita de mimeógrafo, da literatura marginal, nos anos 70 agora, que era a introdução do coloquialismo na poesia, o desvio da norma culta, do padrão gramatical culto, era a irreverência, era o poema sintético, o poema pílula. E ele, naquele momento, ele inaugurava uma nova forma de encarar a arte e a poesia e a literatura, não mais como algo a ser reverenciado, posto numa redoma, mas algo que estava profundamente impregnado de vida e da vida do cotidiano. E ele fazia isso com muita graça, né? Ele fazia isso com um humor muito ferino e, por vezes, um humor que assumia um certo contorno de muita violência, de muita virulência, né? Então, esse sarcasmo, esse escárnio de Oswald de Andrade também foi muito responsável pela construção de sua persona pública. O Oswald de Andrade criou em torno de si uma mitologia própria, por vezes rasurando ali os limites entre a ficção e a realidade, mas algo sempre que usava a ironia como marca registrada e como arma. E no momento em que alguém quer destruir o passado, né, uma geração quer se impor à anterior, a ironia, o sarcasmo é sempre uma arma potente, é sempre uma arma quente.
Muito bom. E Bruna, a partir disso que o Lira falou, você enquanto estudiosa de literatura, como você percebe essas mesmas características, essa inovação do Oswald, o coloquialismo, como o Lira falou, refletir também na literatura do período ali? O que você percebe como Oswald inserido nesse momento, o contexto e o que refletia a partir disso? Sim, eu acho que primeiro que foi muito interessante ler, né, a biografia, porque o Lira, claro, faz um trabalho magnífico de levantar as fontes e de pesquisa, né, então a gente pode acompanhar como que a crítica também da época reage a Uhum. essas inovações, né, porque hoje em dia, poxa, eu já cresci num mundo em que o Oswald era clássico absoluto, cânone, referência e imagem nos livros didáticos, né, mas como o Lira muito bem disse, isso só foi acontecer muito depois da sua morte, né, com a recuperação aí do seu trabalho nos anos 60 com os tropicalistas, né, os irmãos Campos também são grandes responsáveis aí pela divulgação da sua obra, e aqui nos Estados Unidos, né, o David Jackson começa a traduzir os seus livros também, e aí começa uma internacionalização dessa ideia da antropofagia e tudo mais. Mas enquanto ele estava fazendo, como é típico das vanguardas, há grande resistência e grande reação da crítica e do público de não lidar muito bem, né, com essas inovações, com essas propostas, né. Tem uma frase dele que o Lira cita, né, na biografia, que acho que alguém vai falar que ele não era lido, né, que os livros tinham pouca tiragem e tudo mais, e ele fala essa frase que eu acho maravilhosa, né: "A massa, meu caro, há de chegar ao biscoito fino que eu fabrico". Então essa ideia também do coloquialismo como uma forma de fazer algo que é o biscoito fino, né, de fazer a alta literatura, mas que seja uma alta literatura que chegue no povo, né, que seja de fato lida pelas pessoas, como eu acho que ele é hoje, né, eu acho que ele é lido hoje. Mas, Stephanie, pensando nisso que você perguntou, né, assim, do impacto dele nos seus pares, assim, eu acho que com a biografia do Lira fica mais claro ainda o quanto ele era talvez até mais um agitador cultural do que meramente um escritor, né, assim, Uhum. ele se colocava muito nessa posição de incitar os outros, de provocar os outros, de levar os outros escritores e os pensadores e os intelectuais ao limite, né, então assim, pensando na relação dele com o Mário de Andrade, por exemplo, né, que eu acho que é a grande força, né, aí do nosso modernismo, é esse zigue-zague entre esses 2 grandes Andrades, né. Poxa, um fica provocando o outro o tempo todo, né, um fica levando o outro até o limite, fazendo o outro pensar em coisas que antes não pensava, né. Pra mim foi muito surpreendente, Lira, ler na biografia o quanto que o Mário ficava incomodado, que todo mundo associava as inovações dele às ideias do Oswald, né. Então É. quando ele publica o Macunaíma em 1928, que é o mesmo ano que o Oswald escreve o Manifesto Antropófago, ele fala: "Putz, agora todo mundo vai falar que o Macunaíma é antropófago e eu já estou escrevendo desde 1926". É. Então isso é muito interessante, né, porque é uma troca entre os 2, mas claro, cada um com as suas visões autônomas, mas ao mesmo tempo hoje, né, a gente na pesquisa que olha para o passado com os olhos do presente, a gente consegue ver que eram mesmo autônomos parte de um mesmo movimento, parte de ideias de vanguarda. Então assim, eles tinham visões diferentes, tinham muitas discordâncias, né, mas estavam seguindo rumo ao mesmo caminho, que é esse caminho realmente da irreverência, da inovação, da rebeldia, da experimentação, do verso livre, né, como a outra frase que eu amo também, essa tá na minha eu tenho um quadro de cortiça aqui, que eu coloco frases, imagens e coisas assim, e aí essa daqui tá aqui, "ver com olhos Ah, livres", é. né, que eu acho magnífica também. Aliás, Bruna, depois manda uma fotinho desse quadro de cortiça, porque a gente vai querer ver, hein? Vou mandar, os bastidores aqui da criação. Bom, mas vocês dois, de certa forma, adiantaram um pouco o que eu ia perguntar, que é justamente como o Oswald passa por ele tem uma trajetória que passa por diferentes fases e até mudanças ideológicas que são bem radicais, né? E perguntando para você primeiro, Lira, como é que essas transformações aparecem na obra dele? O Oswald de Andrade era inimigo vamos dizer assim, da coerência.
Ele era, por essência, um homem incoerente que brigava com Deus e o mundo, brigava com ele próprio, falava mal de si, né, esculhambava a todos e não tinha nenhum pudor em mudar de ideias, às vezes de um texto para o outro, escritos quase na mesma época, né? E por causa disso, por causa dessa inconstância, por causa dessa coerência na própria incoerência, ele assumiu várias personas, ele assumiu várias posturas ideológicas, inclusive, diferentes a partir de determinadas circunstâncias que estavam em torno dele, e isso vai se refletir na obra. Talvez a que mais se conheça e a que mais se fale, né, exatamente é o momento ali nos anos 30 em que ele se converte ao marxismo, que ele se aproxima do Partido Comunista, e havia ali um contexto histórico e pessoal muito determinante para tudo isso acontecer. A gente está falando ali do começo da década de 30, quando há uma crise econômica mundial, a partir da quebra da Bolsa de Nova York, e que vai impactar o mundo inteiro. E no caso do Brasil, o café foi um dos principais atingidos, né, por essa crise, e também no caso do Oswald de Andrade, o mercado imobiliário, ou seja, os terrenos que era o esteio de sua fortuna. Ele era um jovem milionário que herdara uma fortuna em terrenos do pai, né? Esses terrenos caem de preço, e um processo que já vinha acontecendo de desvalorização desses terrenos e de má administração também do próprio negócio faz com que ele recorra a hipotecas, faz que ele recorra a agiotas, faz que ele recorra a empréstimos bancários, e os juros vão se acavalando, os juros em cima de juros, né, fazendo com que se tornasse uma dívida impagável. E aí ele quebra, ele entra em bancarrota, ele entra em falência. E ali, sem grana, né, num momento de crise, ele começa a ter uma outra perspectiva do próprio capitalismo, né, e percebendo que ali ele já não tinha mais o conforto inicial. E se une, nesse momento, a uma mulher, a uma ativista política, a Pagu, maravilhosa Pagu, que faz com que ele pense o mundo de outra forma. Então eles se engajam profundamente no Partido Comunista, fundam um jornal político panfletário, O Homem do Povo, passam a ser perseguidos pela polícia e vivem em contínua fuga, mudando de endereços a todo instante e fazendo com que o próprio acervo do Oswald de Andrade, eu imagino que nesse momento, apesar dele ter deixado 4.000 documentos, nesse momento muita coisa deve ter se perdido, porque eles mudavam de endereço, a polícia confiscava documentos e tudo mais. E é nesse momento de crise que ele escreve uma das coisas mais geniais da sua obra, na dramaturgia, que é O Rei da Vela, que é uma peça absolutamente engajada, política, agressiva, panfletária, mas engraçadíssima, né? Ou seja, Oswald de Andrade, mais uma vez, combina esses códigos, mistura, faz esse contrabandos de estilos, de gêneros, de linguagens, e cria um negócio impressionante até hoje. Você não consegue parar de rir diante do Rei da Vela, e ao mesmo tempo aquilo te choca de forma contínua pela aspereza, pela virulência, exatamente pela agressividade do texto, né? Então Oswald de Andrade é esse que vai mudando, e um momento também, esse menos conhecido da vida dele, é já ao final da vida, quando, entrando em contato com uma nova geração de intelectuais oriundos da universidade, Oswald de Andrade, assim como seus contemporâneos, era um autodidata, não tinha uma formação intelectual mais sólida, era um pouco as próprias leituras dele eram tanto quanto anárquicas. Nesse momento final, ele entrando em contato com essa geração de jovens intelectuais, Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, Paulo Emílio Salles Gomes, que ele de forma ferina apelidou de chato-boys, porque eram muito interessantes, mas eram muito chatos, porque, segundo ele, não tinham o mínimo senso de humor. Mas ali havia uma relação da parte dos jovens de adoração, de devoção e ao mesmo tempo de medo, porque ele era Oswald de Andrade, aquele ogro, né, que assustava a todos. E da parte do Oswald de Andrade havia essa repulsa pela falta do senso de humor, mas ao mesmo tempo havia uma admiração pela solidez intelectual. E aí ele vai começar a estudar, a fazer um programa de leituras próprias, né, que vai desaguar no momento em que ele
tenta uma vaga como professor na USP, apresentando uma tese de livre docência na Faculdade de Filosofia e depois tentando uma cadeira, uma vaga como professor, que acaba não conseguindo. Mas aí você lê esses textos do Oswald de Andrade do final da vida, que são textos profundos do ponto de vista filosófico, denso, mas absolutamente criativos, irreverentes, sem seguir as normas e os chavões, as muletas do conhecimento acadêmico. Então ele estava sempre surpreendendo, ele estava sempre introduzindo um ingrediente oswaldiano a tudo que ele fazia. E esse ingrediente era exatamente o da rebeldia, o do inconformismo, deste mal selvagem que a todo momento estava provocando o outro e os outros. Excelente. E enquanto você falava, Lira, assim, foi o gatilho, né? Simplesmente, agora eu vou chutar a bola pra Bruna, porque você falou a palavra mágica, Pagu, né? É assim. Então, Bruna, a gente também tem na Pagu uma figura que é muito provocadora, que é muito transformadora e inovadora. Então, eu queria que você falasse um pouco também justamente sobre esse contexto do marxismo e dessas mudanças ideológicas radicais que eu perguntei pro Lira, mas tendo a Pagu também em perspectiva e as outras mulheres de Oswald, que a gente também vai entrar nisso daqui a pouco, mas eu acho que a Pagu é um grande símbolo disso. Sim, quando eu estava lendo, né, a biografia do Oswald, uma coisa que me ficou, assim, no espírito depois que eu terminei de ler, foi exatamente isso que o Lira falou, que eu amei essa frase, né, o Oswald é o inimigo da coerência, acho que é perfeita, porque a gente vê que é de fato um homem que vai sempre em torno de ser contra, né, eu gosto, isso é uma das coisas que mais me atrai nele, assim, né, é quando ele chega no status quo, ele muda de novo e ele quer ser contra, né, então sempre esse movimento de não concordar e de resistência mesmo, né, assim, de não querer ficar no time vencedor, eu senti um pouco essa vibe, assim, né, eu quero sempre estar lutando, se eu vencer não tem graça. E a Pagu, assim, eu acho que eles devem ter se atraído também por isso, porque ela, de fato, é uma personalidade, assim, extremamente inquieta e sempre em busca de movimento, sempre em busca de estar mudando, né, eu acho que a questão dela aí, dos 2, é essa busca pela metamorfose constante, né. Acho que é a frase que ela escreve na Autobiografia Precoce, que virou o título de uma antologia, né, que a companhia publicou, que é "O meu corpo quer extensão", né, "O meu corpo quer movimento, o meu corpo quer zigue-zagues". Ela começa a sua autobiografia precoce, que é uma carta ao seu segundo marido, né, o Geraldo Ferraz, falando isso, né, desse desejo de movimentação, desse desejo de fuga, de expansão. E quando a gente vê a vida dela, de fato foi uma mulher que, assim, viajou o mundo em torno, em busca do seu ideal, né, ela foi uma militante, assim, 100% dedicada à política, dedicada à luta, né, proletária, ela se proletariza, né, por exigência do partido que condenava os trabalhos intelectuais, então ela recusa trabalhos em jornais para trabalhar em fábricas e, enfim, e sofre muito com isso fisicamente, porque a gente sabe que o trabalho operário é muito violento, né, para os corpos das pessoas, e precisa abandonar a família também, né, que é a família que ela cria com o Oswald, que é o filho deles, o Rudá, que acaba também estando no meio disso tudo, né, e quando a gente lê os relatos da Pagu e pensa nessa época e da vida dos 2, né, que é o começo dos anos 30, tá o tempo todo ali em choque a mãe e a militante, né, porque ela, com esse filho pequeno, acabou de nascer, pedindo ali os seus cuidados, toda a sociedade com esse discurso de que a mãe precisa cuidar, de que a mãe precisa estar ali, e ela recusa isso, né, ela não consegue ocupar esse lugar da mulher doméstica, ela é uma mulher que não é do espaço privado, ela é uma mulher do espaço público, ela quer estar na rua o tempo todo, gritando, lutando pela liberdade, participando de comícios, convocando outras pessoas, principalmente mulheres operárias, pessoas negras, né, pessoas marginalizadas para a sua luta. E para mim o que mais me interessa, assim,
dentro da minha tese de doutorado, a Pagou, ela ocupa um espaço muito importante dentro do modernismo, porque a perspectiva dela é intelectualmente e teoricamente interseccional, né, diferente de outros modernistas que acabam, ignorando recortes, principalmente de gênero, de sexualidade, de raça, a Pagou cai de cabeça nisso, né, justamente por ter essa experiência fresca na pele, né, de literalmente estar na fábrica, de estar em contato com a classe baixa, com as pessoas pobres, trabalhadoras, que são, em sua maioria, negras, que estão ali nas periferias, que estão no Brás, né, o bairro proletário de São Paulo. Ela tem essa abordagem literária, intelectual e política que é interseccional. Então ela está considerando sempre recortes de gênero, recortes de raça, recorte de sexualidade e recorte de classe, sobretudo, né. E o que mais me interessa na Pagou, que eu acho que é onde talvez ela e o Oswald acabavam discordando um pouco, é que para ela o Brasil não é um país, né, o Brasil é um setor periférico dentro da grande orquestra das lutas de classe, né. Então o nacionalismo interessa a ela muito menos, o que interessa a ela mais é essa união, esse sentimento de pátria que a classe proporciona. Então a frase magnífica do Parque Industrial é: "Pobre não tem pátria", né, a nossa pátria não é o Brasil, é o Brás. Eu acho que enquanto os 2 estão ali em 1933, né, num momento de rara tranquilidade, entre aspas, né, entre esse momento que o Lira descreve deles sendo perseguidos pela polícia, tendo que mudar de endereço e tal. Em 33 os 2 conseguem ter esse momento, ou acho que antes, né, porque em 33 que saem os livros, mas eles conseguem ter esse momento de dedicação intelectual em que o Oswald trabalha no Serafim Ponte Grande e no Rei da Vela, né, e a Pagou trabalha no Parque Industrial. Então eu fico imaginando se eu queria ser uma abelha para escutar as discussões estéticas e literárias dos 2, porque esses 2 livros, né, os 2 romances, O Parque Industrial e O Serafim Ponte Grande, para mim, como pesquisadora e como escritora, são, assim, 2 dos maiores romances da nossa literatura, assim, extremamente experimentais, com esses trechos de cenas, assim, em flashes, né, é uma prosa meio poética, meio dramatúrgica, eles estão provocando muito ali os limites do gênero literário, que é uma coisa que me interessa muito. Livros de muito humor, né, de muita ironia, de muitas elipses, isso também me atrai muito, eles respeitam a inteligência do leitor, que é aí o slogan, né, aqui da nossa casa, né, da companhia e do podcast, e isso me atrai muito, que eles não querem ficar explicando demais, né, a massa há de chegar ao biscoito fino que eu fabrico, né, então quando eu leio esses 2 romances juntos, pensando no momento deles de produção, é muito interessante imaginar esses 2 intelectuais trocando entre si, né, aprendendo um com o outro, e infelizmente a grande parte da crítica que, enfim, repete o discurso sexista, né, acaba falando que, Pagou se inspira no Oswald, o Oswald que meio que colocam ele como se ele fosse o cabeça dessa produção literária da Pagou, e só porque ela era uma mulher jovem, que ela tinha 22 anos na época, ela não tinha autonomia intelectual, ela não tinha propostas estéticas, claro que tinha, né, então um dos meus esforços, assim, na academia é também trazer essa crítica feminista, né, para pensar que ela também pode ter influenciado ele, né, que os 2 tiveram uma troca entre 2 seres humanos iguais, pensadores que estavam ali interessados em questões parecidas, cada um com a sua perspectiva. Perfeito. Excelente. Inclusive, Bruna, o que você fala me puxa aqui rapidamente uma analogia, que essa retroalimentação, essa parceria também se dá um pouco antes na vida de Oswald de Andrade com Tarsila. Eu chego a dizer que não haveria Oswald de Andrade antropófaga e não haveria a Tarsila também se não tivesse havido este casamento de inteligências e de sensibilidades, né? A antropofagia é um movimento gestado pelo casal. Ou seja, é algo interessante de perceber que a Tarsila não fazia simplesmente a reprodução pictórica, imagética dos pressupostos antropofágicos. Na verdade, ela ajudou a construção da própria metáfora da antropofagia, que para mim é o grande legado da obra oswaldiana.
Muito bom. Nossa, que bate-papo de alto nível, gente. E aí, vocês enquanto falavam, é muito interessante porque de tudo isso, acho que tem muita gente que pode estar ouvindo a gente pensando em Oswald, pensando em Pagu, pensando ainda mais em Tarsila, pensando em modernismo. Mas na sua biografia, Lira, você mostra que Oswald era muito maior que o modernismo, que a Semana de 22. A Semana de 22 é quase circunstancial na trajetória do Oswald. E eu queria entender como você chegou a essa conclusão e o que você considera essencial para compreender Oswald para além desse marco. E aí eu também estendo essa pergunta para a Bruna, tentando entender também como as mulheres se inserem nesse contexto. A gente já citou as duas principais, né? Pagu e Tarsila, mas queria entender justamente para além do modernismo o que a gente pode pensar a respeito de tudo isso. Bom, eu tenho dito com uma certa constância e com uma certa veemência que eu considero Oswald de Andrade um dos intérpretes do Brasil. Eu coloco Oswald de Andrade ali, as pessoas perguntam, você coloca então Oswald de Andrade no mesmo nível de Caio Prado, de Gilberto Freire, de todos aquelas pessoas que ali naquele momento histórico estavam buscando compreender o país, compreender o Brasil? Aí eu posso responder da seguinte forma: na verdade, talvez Oswald de Andrade não tenha produzido uma obra mais sistematizada como os demais, como Freire ou como Prado, mas ele encontra uma chave diferente e muito original. Enquanto todos os outros buscavam o caminho para compreender e para forjar uma suposta identidade nacional, Oswald de Andrade estava na busca de um outro conceito, o conceito da alteridade. Em vez de identidade, ele pregava a alteridade. Eu acho que essa é a grande contribuição de Oswald de Andrade ao pensamento, não só nacional, mas hoje, nos estudos culturais de uma maneira geral. Como bem disse a Bruna, hoje Oswald de Andrade e a antropofagia já não pertence mais ao Brasil. Há teses de doutorado nas mais variadas áreas e disciplinas, compreendendo a antropofagia como uma chave de percepção, uma chave de análise do mundo contemporâneo e nos estudos culturais de forma mais intensa. Por quê? Porque o que é antropofagia? Por que o mal selvagem, né? Vamos traduzir isso de uma forma rápida e objetiva. Oswald de Andrade rejeitava a figura do bom selvagem. A mitologia do bom selvagem é cunhado a partir, né, das teorias de Rousseau, dos iluministas, que via no selvagem, no brasileiro, no nativo, o homem puro, o homem sem defeitos. Oswald de Andrade disse: esse homem não existe. Essa mitologia do bom selvagem não existe. E se existisse, não me interessava. Eu estou interessado no mal selvagem, ou seja, no antropófago. E ele fazia uma distinção muito clara entre o canibal e o antropófago. Canibal é quem come carne humana, ponto. Antropófago é aquele que, num processo ritualístico, se apropria e devora o corpo, a alma do outro, do alheio, para incorporar aquilo a si. Ou seja, eu sou eu, mas agora sou eu e o outro. O outro está em mim, e é por isso que ele dizia: só o que me interessa é o que não é meu. Ou seja, ele buscava essa síntese, e aí, mais uma vez, fugindo da dicotomia simples, burra, né, do que é nacional e do que é estrangeiro, do que é alta cultura e do que é baixa cultura, né, do que é popular e do que é erudito, né, do que é eu e o outro. Né? Ou seja, então essa chave da antropofagia ajuda muito a gente a pensar e sair dos limites estreitos do próprio nacionalismo. Né, das próprias do ufanismo ingênuo que por exemplo, o grupo do Plínio Salgado e do Cassiano Ricardo vão palmilhar, né, o caminho que eles vão palmilhar. Oswald de Andrade disse: isso é folclore, não é isso que eu quero. E é por isso que lá nos anos 60, quando o Zé Celso monta o Rei da Vela, misturando códigos de novo, misturando a linguagem do teatro de revista com o teatro japonês, com o circo, com o teatro tradicional, misturando tudo isso, o Caetano está na plateia, aquele jovem compositor baiano de 20 anos está lá na plateia e disse: é isso que eu quero fazer. Eu já devoro, eu já sou um antropófago dos Beatles, de Jimi Hendrix, de John Lennon. Então é interessante perceber que a antropofagia, as propostas antropofagistas lá no final da década de 20, 1928, depois retomadas na velhice por Oswald de Andrade a partir das suas leituras filosóficas mais densas, continua atualíssima e a nos dá, né, muitas chaves de interpretação para o mundo contemporâneo.
Muito bom. E, Bruna, e as mulheres nesse sentido? Porque a gente pensa Tarsila, como eu citei um pouco antes, e a Pagu, quase um pouco restritas realmente ao modernismo, mas é muito maior também. E, como você citou também da outra autora que você está lendo, que o Steinbeck acabou... Talvez ele foi um pouco antropófago. Aí é quase um mau caratismo, é outro departamento. Eu gostaria de saber justamente sobre as mulheres, nessa mesma chave que o Lira falou, mas como elas se inserem nessas possibilidades? Primeiro dizer que eu concordo, assim, totalmente com o Lira. Eu também leio o Oswald como um grande intérprete do Brasil, né, e eu acho que o que ele se destaca nisso é que ele propõe essas teorias, acerca da identidade, da alteridade nacional, não por meio de uma linguagem acadêmica, né, enfadonha, mas justamente por meio da arte, da linguagem literária, da provocação, da ironia. E acaba sendo um precursor do que hoje a gente conhece como a teoria decolonial, né, assim, essa Exatamente, ideia de exatamente. de comer a Europa, né, com irreverência e com resistência também, né, porque não o antropófago ele é ativo, né, ele não é passivo de maneira alguma, né. Uhum. É uma recusa também dessa história tradicional, e violenta da colonização. Então, das outras teorias que me interessam, que eu acho que tem a ver com isso que a Stephanie traz das mulheres, né, é que junto com a teoria antropofágica ele vai trazer essa utopia do matriarcado de Pindorama, né, que Isso. é uma das suas teorias também mais interessantes, que hoje reverbera muito nos estudos feministas, principalmente pela contradição dele propor esse matriarcado de Pindorama, que seria, explicando assim muito grosso modo, né, uma recuperação assim ancestral dessas sociedades indígenas pré-cabralinas, em que não existia essa hierarquia de gênero, né, que a Europa acaba importando com a colonização, e porque Pindorama é esse nome mítico, né, que o Brasil tinha antes de ser invadido por Portugal. Então, a busca pelo matriarcado de Pindorama seria uma tentativa de combater o patriarcado capitalista, tentando trazer essa ideia das mulheres terem um certo poder, das mulheres estarem no centro da discussão, de fato de ter uma igualdade, né, assim, entre os gêneros. E aí isso é uma coisa super interessante, mas que é muito criticada pelos estudos feministas justamente pela contradição entre essa ideia e as práticas do seu É do isso. seu divulgador, né, que como a gente lê muito bem na biografia, o Oswald era um homem com liberdade sexual intensa, né, inclusive, Lira, só um parênteses que eu amei que a imagem de abertura da biografia é o pequeno Oswald sentindo o seu pau duro pela primeira vez. Achei genial apresentar o personagem dessa forma, assim, Bruna, realmente primoroso. deixa eu te interromper rapidinho, só para acrescentar um dado que eu acho interessante. Exatamente o que você disse, eu tenho dito, ou seja, que Oswald de Andrade antecipou muito o que nós chamamos hoje de pensamento decolonial, ao romper com essa epistemologia eurocêntrica, né, que é muito característica da obra dele, e essa contradição, ao mesmo tempo terrível e fascinante, deste homem que pregava essa utopia desse matriarcado e era um homem profundamente machista, né, em relações desiguais. Todas as relações de Oswald de Andrade com suas mulheres, com suas muitas mulheres, com as 7 pelo menos mulheres com quem ele viveu de forma mais demorada, eram muito desiguais, era uma relação verticalizada. Então é interessante perceber as contradições desse personagem. Agora há pouco nós falávamos sobre a incoerência. Oswald de Andrade, por exemplo, era um agnóstico que fazia promessa para Nossa Senhora. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho genial esse homem que encarnava essas contradições dentro de si e as tornava explícitas, né? Isso é muito interessante. Muito interessante. Exato, né. E só para fechar essa ideia, né, eu acho que quando a gente analisa isso, né, e a gente pode entender também que ele traz ideias que são interessantes, que a gente pode reler de outras formas hoje no século XXI, Uhum, apesar da gente discordar das suas claro. posturas na sua vida pessoal, né, porque ele era um homem muito machista e violento em alguns momentos, não fisicamente, né, Uhum, mas psicologicamente violento, sobretudo quando a gente lê os relatos da Pagu, isso. né, assim, quando a gente entende que dentro de 4 paredes ele também tinha esse movimento, assim, do macho, né, do homem, da força do homem e tudo mais, que é uma das coisas que também ele
usava para criar sua persona pública, né, como um Uhum. grande homem aí que se impunha em todos os lugares, né, que queria ser ouvido, que queria estar no centro de tudo, e aí ele levava isso para suas relações pessoais também, né. Exato. E assim como vocês estão falando que em certo grau Oswald era também um decolonial, né? Antecipou um pouco essa noção de decolonialidade. A gente pode dizer que ele antecipou a ideia de esquerdo macho? Olha, Assim, só ouvindo, assim, por cima. Eu acho que Fiquei um pouco com a sim. impressão. olha, Oswald de Andrade, eu diria que, para tentar traduzir nos termos de hoje, já que você está propondo um conceito contemporâneo, eu diria que na época, né, já me perguntaram assim, você não acha que hoje o Oswald de Andrade seria cancelado, Canceladíssimo. né? Canceladíssimo? Eu respondo que ele já foi cancelado à sua época, antes mesmo de existir o conceito atual de cancelamento, né? Por causa de suas escolhas, por causa de suas atitudes, ele foi execrado, ele foi julgado e condenado pela opinião pública e pela dita intelectualidade, perseguido, massacrado pelos pretensos arautos da virtude. Né? Ele morreu esquecido, morreu pobre, morreu doente, no mais completo ostracismo. Seus livros não eram mais publicados, estavam fora de catálogo. Aquele humor corrosivo de Oswald de Andrade, aquele seu extraordinário poder de síntese, acho que daria um tuiteiro assim fabuloso, né? Mas assim, e por causa Com disso, certeza. e por causa disso também ele não escaparia da polícia de costumes. Do Twitter, né? Da polícia de costumes, dos fiscais da imperfeição alheia, sabe, das tretas incentivadas pelas ditas belas almas, né, pelos guardiões da virtude. Então, assim, não tenho dúvida, seria canceladíssimo, sabe, assim, como foi em vida. Ele pagou o próprio preço pelas suas escolhas, né? Ninguém vive a vida de Oswald de Andrade impunemente. Mas eu adorei que você usou esse termo, porque eu uso esse termo na minha tese como uma possível definição do Alfredo Rocha, que é o Uhum. personagem do Parque Industrial, que é, assim, claramente inspirado no Oswald, né? É o Isso, burguês que se proletariza. Uhum. E aí eu lembro de uma frase dele, né? Acho que ele escreve nas suas memórias Um Homem Sem Profissão, que também tem um título maravilhoso, né? Um homem sem profissão sob as ordens de mamãe. Que ele vai escrever, descobri que o oposto do burguês não era o boêmio, era o proletário, né? Porque ele viveu achando que o oposto da burguesia era o boêmio, né? Mas eu acho que essa é sim uma chave contemporânea para a gente ler ele, né? Porque de fato era um homem comprometido com ideais de esquerda, mas que não queria abrir mão da sua posição de privilégio masculina, né? E viveu assim, né, a vida toda, né? Eu acho que, como o Lira disse, ele pagou o seu preço, mas ficou eternizado e acho muito difícil pensar sobre a cultura brasileira sem as suas contribuições, né? Eu acho que, de fato, assim, a gente não pode deixar também as contradições humanas e as violências, elas também apagarem as outras contribuições, né? Eu acho que Perfeito. todos somos contraditórios, todos temos muitos lados, né? Lados privados, lados públicos e os grandes, quando a gente pensa os grandes nomes, né? Eles Não dá pra fugir, todos né? seriam cancelados, né? Eu acho que Não dá pra fugir. Esse seria o encerramento perfeito pro episódio. Mas eu tenho duas últimas rápidas perguntas. A primeira é, quando você começou a falar, Lira, você falou que o Oswald era seu herói, quando você foi ouvir o Antônio Cândido, enfim. E aí, eu fiquei pensando, de onde exatamente veio a sua ideia de escrever sobre ele? Eu pergunto isso pra Bruna também, enquanto leitora, você enquanto escritora e a Bruna enquanto leitora. O que a gente pode esperar de uma biografia em 2025 de Oswald de Andrade? Olha, ele foi meu herói de juventude, sim, porque, como eu disse, a minha geração tinha Oswald de Andrade assim como um pai espiritual, um pai literário. Fazia muito tempo que eu queria biografar Oswald de Andrade. Eu já tinha falado, inclusive, para o Luiz Schwartz, nosso editor, antes de muito tempo, esse desejo virar um projeto. Mas foi quando eu fui morar fora do Brasil, né, e aí a Bruna entende muito bem o que eu vou falar agora, né, quando você está fora do seu lugar, você começa a olhar para esse lugar com uma outra perspectiva. Então eu morei 4 anos fora do Brasil, os 4 anos terríveis que o Brasil viveu há pouco tempo,
os 4 anos da era Bolsonaro, fui morar fora do Brasil. E de lá, do outro lado do Atlântico, eu estava na cidade do Porto, em Portugal, aquela cidade linda, eu olhava para o Brasil, olhava ali para a Foz do Douro e dizia, ainda bem que tem um oceano de distância do Brasil, mas ao mesmo tempo você passa a olhar para a tua terra com outro olhar e começa a se entender brasileiro. E ali foi que eu decidi que eu precisava escrever sobre Oswald de Andrade de fato, fazer uma biografia de Oswald de Andrade. E foi ali que eu decidi quais seriam os meus 2 próximos biografados, inclusive. Foi ali que eu decidi que eu iria escrever a biografia de Oswald de Andrade e a de Luiz Gonzaga. Um nordestino, outro sudestino, digamos assim, mas 2 intérpretes do Brasil, 2 intérpretes da alma brasileira. Então foi por aí o meu caminho, foi quando eu propus, em Portugal ainda, pouco antes de vir ao Brasil, propus ao Luiz Schwartz, fazer a biografia de Oswald de Andrade. Então a minha decisão vem daí, era um antigo desejo que eu consegui realizar. E você, Bruna, enquanto leitora, como recebe isso? Eu me identifico totalmente com isso que o Lira disse. Eu nunca me senti tão brasileira quanto agora, enquanto imigrante nos Estados Unidos. A minha tese de doutorado é sobre identidade nacional do Brasil. As minhas pesquisas, né, o meu livro Presidente Pornô foi uma grande viagem aí, irônica e totalmente oswaldiana também, em torno do que significa o Brasil e os símbolos, né, que a gente entende como nacionais. Então eu concordo, eu acho que o Oswald tem muito a nos dizer hoje em relação a isso, ao que a gente entende como Brasil. E só um comentário que foi uma frase que está na biografia que eu achei maravilhosa, que é muito atual ainda, que quando o Oswald perde um prêmio, né, que é um prêmio literário que os Estados Unidos ia dar para um escritor, acho que latino-americano, e aí ele escreve uma carta aberta, né, para para reclamar, né, porque ele ficou bravo que ele perdeu, e aí ele fez essa frase maravilhosa, que é: a primeira ideia que acode a um homem médio dos Estados Unidos diante de um brasileiro é perguntar se ele caçou muitos jacarés. E isso infelizmente continua muito atual. Mas entre outras coisas também, eu acho que algo que o Oswald ainda pode nos dizer muito, principalmente aos escritores da minha geração, agora tanto como leitora, mas também como escritora, eu espero que a liberdade dele contagie a minha geração, sabe? Eu acho que essa liberdade de experimentar, essa liberdade de ousar e de imaginar, sobretudo, né? Eu vejo muito criticamente o nosso período de literatura contemporânea e com preocupação em, às vezes, ver que os meus pares estão com uma linguagem muito realista, um pouco imaginativa em certa medida, né? E eu acho que o Oswald ele vai em contramão total de tudo isso, né? Os livros dele são um desbunde, os livros dele são uma aventura atrás da outra, totalmente inesperado, você nunca sabe o que vai ter ali. E eu acho que a gente tem ainda muito a aprender com ele, eu acho que a gente tem muito a aprender com a Pagu, com o Parque Industrial, que para mim são, falando assim do Rei da Vela, do Serafim Ponte Grande, do Parque Industrial, acho que são obras assim exemplares do tipo de literatura que nós brasileiros podemos escrever com liberdade, com experimentação, com ousadia, com humor, com ironia, com irreverência. Eu acho que está tudo ali e a gente pode se inspirar mais nisso, né? E eu queria encerrar com uma citação que a Pagu escreve quando ela já era colunista de jornal, e é uma crônica que chama O Escritor da Aventura. No caso dela, a escritora da aventura, né? E que eu acho que define tanto ela quanto o Oswald. Ela diz: o escritor da aventura não teme a aprovação ou a reprovação dos leitores. É-lhe indiferente que haja ou não da parte dos críticos uma compreensão suficiente. O que lhe importa é abrir novos caminhos à arte, é enriquecer a literatura com germens que talvez venham a fecundar a literatura dos próximos anos. E eu acho que os dois fizeram isso muito bem. Eles têm fecundado a literatura dos próximos séculos, né? E que a gente possa ver essa influência florescer cada vez mais. Magnífico. Assim, a cada episódio eu tenho a impressão de que a barra de qualidade da Rádio Companhia e do debate vai elevando. É simplesmente incrível. Achei excelente essa provocação. Acho que a gente precisa de mais liberdade na literatura, ousadia. E aí, exatamente. E tem uma coisa que a Bruna está na entrelinha do que ela disse, mas daquilo que Oswald de Andrade explicitou, ou seja, da alegria.
Da alegria como a prova dos 9, Sim. da alegria como uma perspectiva de encarar o mundo. Ou seja, acho que está todo mundo se levando muito a sério. E Oswald de Andrade não disse isso não, mas eu sei que ele pensava isso. Quem se leva muito a sério, sabe? Quem não tem senso de humor, na verdade, quem não tem senso de humor, não deve, não merece ser levado a sério. Não seja um chato boy. Não seja um chato boy. Bom, gente, amei. Queria agradecer, Lira, Bruna, pelo tempo de vocês, por essa conversa maravilhosa. Bruna, sinto você aqui na sala com a gente. Eu estou aí sentindo o calorzinho tropical entrando aqui pelo meu corpo, né? Porque eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. E ele vai comigo em todo lugar que eu vou, não tem jeito. Beleza. Muito bom, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi todo meu. Muito obrigada, foi lindo. Eu amei. Bom, e claro, você que está ouvindo, eu gostaria de reforçar que leiam os livros de Bruno, os livros de Lira. O Lira tem várias biografias incríveis, mas claro, a gente está aqui para falar de Oswald de Andrade Mal Selvagem, que tá para sair, e o livro da Bruna, que saiu pela companhia O Presidente Pornô, recomendo muito. Se tem algo de liberdade aí, leiam esse livro urgentemente. O que eu ia dizer é que, se você chegou até o final desse episódio e conseguir observar quantas vezes eu errei a pronúncia de Oswald de Andrade, manda lá na companhia. Stephanie errou 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, você vai ganhar um livro. Um exemplar de Oswald de Andrade. Nas minhas contas está em 9, 10. Agora chegou aquele momento da Rádio Companhia em que a gente te leva pra dentro da Companhia das Letras. Já no ritmo de pré-carnaval, mas por aqui o papo ainda é literatura. Hoje eu perguntei pro pessoal daqui, qual a obra favorita do modernismo brasileiro? Meu nome é Bruna Frasson, eu sou assessora de comunicação da Companhia das Letras e os meus 2 livros favoritos do modernismo são A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que foi tema assim, de diversas sessões de terapia, de análise para mim, então é um livro muito importante, e também Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse foi um livro que eu li ainda no ensino médio, foi muito importante para mim, e a companhia acabou de lançar uma nova edição pela Penguin com aparatos maravilhosos, então vale muito a pena conferir. Eu sou o Matheus, eu sou editor de texto aqui na companhia, e o meu livro favorito dos modernistas, vou falar 2. Eu gosto muito do Vinícius de Moraes e do Graciliano Ramos. Do Vinícius, eu acho que eu gostaria de indicar um livro que a companhia lançou há pouco tempo, que é os 50 Poemas Macabros, que é uma coletânea de poemas de diferentes fases dele, com esse recorte de poemas que falam sobre morte, coisas assombradas. É uma visão interessante, assim, pro Vinícius que a gente já conhece. E do Graciliano, eu gosto muito de tudo que eu li dele, mas o que eu li mais recentemente foi o Angústia. Então eu vou deixar essa dica. Esse foi o episódio de hoje da Rádio Companhia. Se você gostou, siga e avalie o podcast no seu tocador favorito e compartilhe com os amigos. Este foi o Rádio Companhia, um podcast da Companhia das Letras. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. E eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.